Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para a nossa aula, mais um bloco de contrato de trabalho. Eu tinha mencionado antes a questão da doméstica, né? Então agora a lei complementar pacificou a questão dos dias. Então, 2 dias na semana. E aí começa a surgir as controvérsias. Ah, professor, eu tenho um caso que ela trabalhava uma semana 3 dias e nas outras 2 dias. E aí? Bom, você pode ter a arte da argumentação, ou você pode entender, não, a lei fala que se tivesse trabalho em mais de 2 dias na semana, é vínculo. Se ela trabalhou um dia, se uma semana por mês ela trabalhava mais de 2, é empregado, não importa que ela trabalhasse só 2 nos outros. Tá? Outra situação, você pode entender assim ou pode entender não. Ela trabalhava só 2 dias, uma semana é pouco, tal, enfim. Vou mudar um pouco o exemplo. Ela trabalhava 3 dias na semana, mas depois ela passou a trabalhar 2. E aí? Então o vínculo era só até quando ela trabalhava 3 dias, depois que ela passou a 2? Não, aí não, né, pessoal? Porque uma vez reconhecido o vínculo, pode ter uma alteração de jornada em que ela seja até trabalhar um dia por mês que o vínculo vai continuar. Ah, mas e se teve uma interrupção do serviço, ela foi depois que é contratada e só trabalhava 1 por semana? Bom, aí é diferente, por isso que assim, são vários elementos que você vai analisar. Depois ela realmente passou a ser diarista, era só um dia, né? Enfim. Outra questão, ela sempre trabalhava 2 dias por semana, mas um dia lá ela trabalhou 3. Ou final de ano, em 2 semanas ela trabalhou 3 dias. E aí? Será que esses 3 dias, que a princípio, se for enquadrado na lei, é vínculo, mas será que isso acarreta realmente a configuração do vínculo doméstico ou era diarista? Bom, aí depende, pessoal. Aqui eu vou uma posição particular. Por exemplo, se ela trabalhava 2 dias no resto do ano, ou um dia, chega no final do ano, ela trabalhou 3, 4, 1, 2 semanas, me parece que isso não tem força suficiente para falar que era vínculo. Tá? Porque, poxa, foi no final do ano, né, vem visita, né, vê os parentes, tem que chamar a empregada para trabalhar um pouco mais, ou seja, vai ter mais serviço, né, na casa, dependendo ali da sistemática de trabalho, e isso vai acarretar um aumento da demanda, mas que não vai configurar o vínculo empregatício tão somente por causa disso. Opinião minha, pode interpretação ao contrário, tá? Antes dessa lei complementar, vocês situarem um pouquinho, às vezes alguma prova pede alguma coisa, né, antes disso. Tinha a seguinte discussão também, além da discussão sobre os dias, uma empregada doméstica. Era empregada, porque quando, antes da emenda constitucional, que acrescentou lá o parágrafo único, né, do artigo 7, que alterou, dando, né, muito mais direitos e tal, quase que equiparando ao empregador urbano. Antes disso, tinha muita diferença se o empregado fosse enquadrado como doméstico ou empregador urbano. Assim, os direitos eram bem maiores para o empregador urbano, então a ação dava bem mais alta. Hoje em dia não é tanto, então essa discussão perdeu um pouco o sentido, até porque a lei complementar já colocou a questão dos dias. Mas antes tinha muita discussão do seguinte sentido. Olha, é empregada doméstica, mas a patroa ela tem lá uma cozinha que ela vende marmita para fora. E a empregada doméstica ajudava a fazer as marmitas para vender. E aí? É empregado urbano ou é empregada doméstica? Vou dar outro exemplo para depois a gente voltar a resolver todos. Até na minha casa é assim. Meus pais são dentistas e tem um consultório que é acoplado na casa. Como se fosse um cômodo da casa, né? Separado, mas é junto. E o que pode acontecer? A empregada doméstica contrata lá, mas uma vez por semana ela limpa o consultório. O consultório, o que você pode entender? Olha, o consultório é uma atividade econômica, em que se empreende um trabalho. Então, se ela está limpando algo que é da atividade econômica, isso aí vai ser um trabalhador urbano, não vai ser, o trabalho foge à concepção doméstica, né? Então, tinha decisão para tudo quanto é lado. Dá para você entender que esse trabalho que ela faz na parte da atividade econômica, que isso vai atrair o contrato para uma relação de emprego de trabalhador urbano, tá? Ou você pode visualizar a frequência, que utilizava-se muito a teoria da atração.
qual o tempo despendido naquela atividade em relação às outras que ela fazia. Ora, ela gastava na limpeza 10 minutos. Ela limpava ali rapidinho uma vez por semana e o resto era atividade eminentemente doméstica. Por essa teoria, era possível chegar à conclusão que não, que isso não iria desnaturar o contrato doméstico. Tá ok? Por conta dessa proporcionalidade. Olha, o tempo que ela gastava era ínfimo. Então, não teria o condão de atrair e transmutar o contrato doméstico num contrato por trabalho, né, de trabalhador urbano. Por outro lado, se esse tempo fosse maior, se houvesse outro tipo de proporcionalidade, poder-se entender diferente. Olha, ela limpava todo dia o consultório, ou ajudava todo dia lá nas marmitas lá. Ajudava uma hora e meia nas marmitas e depois fazer o serviço doméstico. Bom, aí já me parece que houve uma mistura das relações. Havendo mistura, adere ao contrato a condição mais benéfica para o empregado, o princípio basilar que norteia o contrato de trabalho. E aí? Aí nós vamos ter uma relação de trabalhador urbano, tá? Tinha outra teoria, ainda tem, né, que as teorias não morrem, mas que falava o seguinte, que iria ter 2 contratos de trabalho. Separar, para mim, com todo respeito, era a pior de todas. Ia separar, fazer um contrato de doméstica para o serviço de aumento de doméstica e um contrato de empregado urbano para esse serviço aí que era relacionado à atividade econômica, tá? Então também tinha esse tipo de solução. Nunca vi nenhum caso que... Acredito que essa teoria até assim não é tão absurda. Poderia ser utilizada quando havia mistura, por exemplo... A empregada, por exemplo, a patroa que tem a empresa e contrata mesmo funcionário para fazer a limpeza em casa. Ah, terça, quarta e quinta é em casa e segunda e terça é na empresa. Aí até poderia desmembrar, bom, segunda e terça é um contrato, pode ser um contrato parcial de trabalho, né? Contrato parcial, contrato de trabalhador urbano e a doméstica para quarta, quinta e sexta. 3 dias, né? Mais de 2 dias na semana já dá o vínculo. Então até pode utilizar. Veja que depende muito do caso concreto para você aplicar aí uma ou outra decisão, tá? Uma ou outra teoria. Mas, como eu lhes disse anteriormente, hoje em dia já não é tão relevante essa discussão porque equiparou bastante os direitos dos empregados de graça, assim, digo felizmente, né? Equiparou assim essa classe que era tão discriminada. Por quê? Vem o trabalho, a origem do trabalho doméstico é de trabalho escravo, então era e ainda é um trabalho assim, entre aspas, né, subapreciado, um trabalho que tem muita discriminação sobre isso. Então, foi importantíssima essa evolução legislativa para trazer o empregado doméstico a equiparação com os direitos dos trabalhadores urbanos. Lógico que sempre vai ter as especificidades, porque não se trata de uma empresa, é a casa da pessoa, que é um asilo inviolável, é fonte de intimidade e privacidade, e então nisso você vai ter também outras controvérsias. Por exemplo, a questão da cobertura previdenciária, o auxílio-doença. Sofreu um acidente ou até mesmo uma gestante, né? Foi dispensada, vai mandar reintegrar na casa. Eu tenho um posicionamento de que só procederia à reintegração, mesmo em acidente ou caso de gestante, se tivesse a anuência da reclamada, porque é complicado você ter uma pessoa dentro da sua casa que você não quer, né? Então, isso para mim seria uma justificativa plena para que fosse convertido o período da garantia de emprego em indenização. Mas é questão de posicionamento. Tecnicamente, pela lei, poderia mandar reintegração normalmente, tá? Uma relação de trabalho, tem a garantia de emprego, foi dispensada, torna aluna dispensa, reintegra e acabou. Mas eu tenho um pouquinho de tato, até porque as audiências de empregados são assim, as melhores possíveis, né? Eles rolam uns barraquinhos lá, já entra direito de família no meio, o juiz tem que ser um pouco psicólogo, mas é divertido, a gente tenta sempre achar a solução mais justa, né? Então, ok, pessoal? Então, sobre essa questão do trabalho doméstico, gastei um tempinho, porque é bem interessante vocês se apegarem a isso. Adiante, nós temos a questão do risco do negócio pelo empregador. Tá? Tem bastante coisa para se falar, então a gente fala no próximo e último bloco. Até lá!